Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã. Mais uma vez eu me coloco na Tua presença, pedindo a Tua bênção para cada um aqui que está presente, ó Pai, para a vida desses alunos e para esse tema tão importante, Senhor. Ajuda-nos na compreensão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Gente, a revelação, o conhecimento de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, como que nós conhecemos uma pessoa? Primeira pergunta que a gente faz. Como que você conhece uma pessoa? Né, Dona Maria? A gente conhece uma pessoa como? Pelo que ela fala, dela mesma, ela tem que se revelar, né? E pelos seus atos. Às vezes os atos não batem com aquilo que ela fala. Essa é a base, né, do conceito de conhecimento. Então é isso, olha, quando ela se revela para nós. Nós conhecemos uma pessoa quando ela se revela para nós. E aqui, como que uma pessoa se revela? Através das suas palavras e através dos atos, das atitudes dessa pessoa. Através daquilo que ela fala e através daquilo que ela faz. As suas palavras e seus atos revelam quem a pessoa é. E Deus? Deus é o quê? É uma força impessoal, uma força cósmica. Vamos lá. Ô Márcio, o que você imagina de Deus? Deus é o quê? É uma força impessoal ou é uma pessoa? Ele é tudo, né? Num certo sentido, ele está acima de tudo, nada existe sem ele, tudo subsiste nele. Mas há um aspecto de Deus importante, que também ele é uma pessoa. Ele se comunica, né? Ele revela quem ele é para nós. Nesse sentido, a gente conhece a Deus como? Através dos seus atos e através das suas palavras. Quando você contempla a criação de Deus, você vê um pouco daquilo que Deus é, os atributos de Deus. Então, se Deus é uma pessoa, da mesma maneira como nós, para nos revelarmos, nós precisamos, através das nossas palavras e nossos atos, Deus também, como uma pessoa, ele se revela através dos seus atos criadores e através das suas palavras. Esse é o nosso Deus. Nós dividimos assim esse conhecimento de Deus que nós podemos ter em revelação, é uma revelação que ele faz dele mesmo, geral, que vem através dos seus atos, da sua criação, e revelação pessoal, que vem através das suas palavras, ou revelação especial também. Nós vamos abrir alguns textos da palavra de Deus. Vamos ver essa revelação geral, essa revelação que vem através da natureza. Abra lá em Salmo 19. O que diz o Salmo de número 19? Deixe aberta aí a sua Bíblia, nós vamos ler juntos aqui. Esse texto ele fala da excelência da criação e da palavra. São os dois modos de Deus se revelar, através daquilo que ele criou, a criação, e através da sua palavra. Olha só que interessante, está aqui a revelação geral e a revelação pessoal de Deus. Começa assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, ou o universo, é a mesma coisa, né? Anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, regozija como herói percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Aqui é a criação de Deus. Olha, os céus ou o universo, ele proclama a glória, ele anuncia as obras de Deus. Essa revelação, ela é constante, ela não para nunca. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Ela é de linguagem universal, todos viram essa revelação de Deus. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto,
por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ela é abrangente por toda a terra, toda a humanidade foi impactada com essa revelação de Deus. As suas palavras, até os confins do mundo, aquilo que a criação de Deus revela. Aí ele vai fazer aqui uma comparação interessante com o sol. Aí pôs uma tenda para o sol. Aí ele fala, como um noivo que sai dos seus aposentos. Ele compara como um noivo. Se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Aqui, essa comparação é claro, aqui, o noivo, naquela cultura oriental, era diferente. No casamento ocidental, o que nós costumamos ver? A noiva vindo até o noivo, e ela toda sai dos seus aposentos, né? Tem o dia da noiva, ela se prepara, ela se veste, maqueia, e o noivo malemar lá põe um terninho, né? Não é verdade, Paulo? Põe um blazerzinho lá, um terninho e fica esperando, mas toda a atenção voltada para a noiva. No contexto oriental é diferente, tá? Na verdade, os dois se preparavam, só que o noivo saía, ele passava o dia nos seus aposentos, tinha o dia do noivo. Não sei o que ele fazia lá tanto tempo, não sei se tinha uma banheira lá que ele ficava tomando banho de sais, não sei. A ideia não é essa, mas ele se preparava, ele vinha todo, né? Cheio de aparamentos, e aí ele podia ser até em cima de um cavalo, ele percorria o seu caminho até a noiva e chamava a atenção de todo mundo. E ele está fazendo uma comparação, que a criação de Deus é assim. É como você ir num casamento e não vê a noiva no nosso contexto ocidental. Você foi no casamento, foi de fulano, foi, e aí a noiva, como está? Estava bonita a noiva? Estava bem arrumada? Fulano, rapaz, sabe que eu não vi? Você consegue imaginar alguém no casamento? E os noivos? Não sei. Mas é impensável isso. A ideia é essa. E aí ele volta para o sentido original. Como o sol, olha, ele principia numa extremidade dos céus, até a outra vai seu percurso. Nada foge do seu calor, nada refoge do seu calor. Essa é a criação de Deus, é uma revelação geral. De repente o salmo vira, ó, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Aqui é a palavra falada de Deus, a revelação, a lei, testemunho, os preceitos, a palavra escrita, ó, o mandamento, o temor, juízos, tudo aqui se refere à palavra de Deus. O que ela é, o que ela faz. É fiel, por isso dá sabedoria. Os preceitos de Deus são retos, por isso alega o coração. É puro, ilumina os olhos. É límpido, permanece para sempre. São verdadeiros e todos igualmente justos, mais desejáveis do que o outro. Aqui claramente esse salmo fala da revelação geral, através da criação, e a revelação pessoal, através da sua palavra. O Salmo 19 então nos lembra disso, que os céus proclamam a glória de Deus. Lá em Romanos, vou pedir para você abrir capítulo 1, verso 19. Aqui o apóstolo Paulo vai mais longe. Ele chega a dizer que os atributos invisíveis de Deus, olha só. Romanos 1, verso 19 em diante, o que diz aí? Olha o verso 20, que interessante, que eu vou ler aqui, dona Maria. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso a humanidade é indesculpável. Mas o ponto é, os atributos invisíveis, o seu poder, até a sua divindade pode ser reconhecido desde o princípio por meio das coisas que foram criadas. É a ideia de revelação geral, Deus se revelando a nós através da sua criação. Então ninguém vai chegar para Deus um dia e falar assim, eu nunca ouvi falar do Senhor, não vi nada, o que o Senhor fez? Porque a obra revela a pessoa. Se você contempla um quadro, você consegue ali ter uma ideia, uma dimensão da capacidade daquela pessoa, os dons, os talentos, né? Então quando você contempla uma criação, um trabalho, fruto do trabalho de uma pessoa, você sabe como a pessoa é. Por exemplo, até uma pessoa fazer uma faxina na sua casa, você fazer uma faxina na sua casa,
você consegue, através daquela faxina, saber se aquela pessoa é limpa ou não. Tem gente que faz a limpeza e fala, está limpo. Depende, né? Isso é muito relativo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qualquer coisa que você faz, você produz, revela quem você é. A ideia é essa. E aqui o texto chega a dizer que até os atributos invisíveis de Deus podem ser conhecidos por meio das coisas que foram criadas. Eu cito aqui um pensador, A.W. Tozer. Ele diz assim, que uma nova e rica mina se abriria no mundo de nossos poderes conscientes se pudéssemos aprender a reconhecer a Deus na natureza, bem como na graça. Pois o Deus da natureza é também o Deus da graça. É típico do homem não regenerado que ele pode ver a Deus apenas na natureza. E do cristão imaturo que ele só pode ver a Deus na graça. Contudo, o cristão esclarecido é capaz de reconhecer a Deus na criação, bem como na redenção. É o mesmo Deus. O Deus que salva, que se revela a nós, é o Deus que criou todas as coisas. E é essa a ideia do que nós estamos trabalhando aqui. Então, o homem natural, ele só vê uma parte, né? O Deus da natureza. Mas o cristão imaturo também só vê o Deus da graça. Agora, o cristão esclarecido, ele consegue ver, não que Deus é natureza, isso aí é uma teologia que nós não cremos, é o panteísmo, né? Que Deus é a natureza. Não, não é, é um reflexo, é uma revelação dele, tá? Nesse processo de criação, meus irmãos, em que Deus se revela para nós através da sua criação, o que acontece aqui? É muito interessante. Eu vou pedir para você abrir lá em Hebreus capítulo 1 e deixar aberto esse texto aí. Hebreus capítulo 1, eu vou deixar aqui também. Vai lá, depois de Timóteo, Tito, Hebreus, Filemão, Hebreus, capítulo 1, verso 1 em diante. Está falando ainda de Deus se revelar a nós. Havendo Deus, Hebreus capítulo 1, todos abriram aí? Isso, vai abrindo aí. 1, capítulo 1. Verso 1 em diante, aqui vai falar dessa revelação de Deus. Olha só. Havendo Deus outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos voltar para o ponto. Havendo Deus outrora falado, Deus se revela, é Deus falado, no passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O que nós temos aqui? Deus se revela de vários modos, muitas vezes, de muitas maneiras, mas no fim pelo Filho. A ideia que nós temos aqui, que a revelação ela é progressiva. Deus se revelou ao homem de várias maneiras. A primeira maneira que eu destaco é o que nós chamamos de teofania. O que é teofania? Quem participou aí dos pequenos grupos, lembra. Teo é Deus, fania forma. Deus, ele toma forma, mas Deus é espírito, na sua essência. Mas para ele se comunicar com o homem, ele por várias vezes na história, nós vemos isso, várias passagens, ele tomou uma forma, temporária sim, mas foi uma forma. Então você tem várias passagens nas Escrituras que mostra o que nós chamamos da teofania de Deus. Deus se revelando ao homem através de uma forma, algo visível. Ele apelou aos nossos sentidos. Então eu vou pedir para você abrir algumas passagens aqui que eu separei para a gente acompanhar. Por exemplo, olha lá, vamos abrir
em Gênesis capítulo 18. Abre lá. Gênesis capítulo de número 18. Hoje eu vou nivelar aqui esse assunto, porque eu estou repetindo para alguns. Eu peço paciência, mas eu creio que daqui para diante a gente vai conseguir caminhar a passos largos. Gênesis capítulo de número 18. Eu vou ler aqui, porque está sendo gravado. Depois, se alguém perder, vai assistir o vídeo, mas a gente não vai voltar nesse tema de novo. Então diz assim a palavra de Deus, olha lá, Gênesis capítulo 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore. Olha, vamos com calma nesse texto aqui, gente. Apareceu quem? O Senhor. É Deus se revelando. Para quem? Para Abraão. Aonde? Nos carvalhais de Manre. Quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então olha aqui os sentidos humanos. Ele levantou os olhos e olhou e viu 3 homens. Espera aí. Deus aparece para ele e ele olha e vê 3 homens. Deus é um homem? São 3 homens? Isso aqui é uma revelação teofânica, é Deus se revelando de uma maneira visível. Ele pode, você vê várias passagens na Bíblia tomando forma temporária para se comunicar, para se revelar ao homem. Poderíamos aqui especular, por que 3, né? Interessante. Será que era aqui a divindade, né? A trindade, não sabemos. A divindade de 2 anjos, não sabemos. A Bíblia diz que o Senhor apareceu. E quando ele olhou, ele viu 3 homens. Certamente, o verso de número 2 diz que ele se prostrou em terra e disse: Senhor. Esse ato de prostrar, se fosse um simples anjo, ele ia falar: levanta, adora a Deus. Mas aqui, essa pessoa recebeu a adoração. O único anjo que recebe a adoração é o diabo. Você vai ver várias passagens na Bíblia, homens se dobrando a outros homens tementes a Deus, eles falam: adora a Deus, não a mim. A anjos, adora a Deus, não a mim. Só quando é o próprio Deus, ele recebe a adoração, ou o diabo, que ele quer, quer que nós o adoremos, não é verdade? Abre um pouquinho lá para frente, uma outra passagem que você tem aqui, várias passagens, mas são revelações, são manifestações visíveis de Deus, tá? Temporárias sim, porque Deus é Espírito, mas para se comunicar com o homem, ele procura meios visíveis naquilo que nós estamos vendo. Êxodo capítulo 3, um pouquinho para frente aí, depois do livro de Gênesis, você tem o livro de Êxodo. O que diz aí? Êxodo capítulo 3, verso de número 2, de novo, você vai ver interessante aqui, o anjo do Senhor, está em letra maiúscula, pode olhar na sua Bíblia aí, é diferente esse anjo do Senhor, tá? É a revelação da divindade aqui, ó. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, olha lá, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí Deus continua: não te chegues para cá, tira as sandálias, porque o lugar que está é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. É Deus mesmo, gente, tá? O anjo do Senhor aqui, nós podemos nos aprofundar mais aqui, e você vai descobrir que é o próprio, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a revelação de Deus. As manifestações aqui no Antigo Testamento é da pessoa de Jesus, mas é Deus. Não vamos entrar em maiores detalhes. O que eu estou querendo mostrar é que Deus, se revelando ao homem, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Ele olhou para ver Deus do meio da sarça. Deus é sarça? Deus é fogo? Não.
É uma revelação teofânica que a gente fala. Teofania, Deus tomando uma forma visível para se comunicar com o homem. É isso que está acontecendo. É isso que ocorre. E nós entendemos o seguinte, que você vai ter várias passagens na Bíblia, em que Deus se revela teofanicamente. Só que você vai descobrir que a revelação de Deus, ela é progressiva. Conforme o tempo vai passando, você vai ver, por exemplo, lá no final do livro de Deuteronômio, abre no último capítulo de Deuteronômio, olha que coisa interessante que vai acontecer aqui. No capítulo 34, depois de Deus se revelar várias vezes, e olha, com Moisés então nem se fala, foi o período em que Deus mais fez grandes sinais, prodígios, maravilhas. Olha lá, capítulo 34 de Deuteronômio, são 5 livrinhos, depois de Gênesis, Êxodo, vai caminhando lá, você tem 5 livros de Deuteronômio. Aí no livro de Deuteronômio, o último capítulo, capítulo 34, é muito interessante. O que você tem aí? Olha só, capítulo 34, verso de número 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais, maravilhas, que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os oficiais e a toda a sua terra. O que nós estamos vendo aqui? A revelação é progressiva. Há uma ideia de continuidade na revelação, mas algumas coisas descontinuam, param. O texto é claro, nunca mais se levantou. Da maneira que Deus se revelou para Moisés, nunca mais aconteceu nenhum outro profeta. Foi demais. Foram revelações extraordinárias. Deus, assim, você tem as 10 pragas do Egito, o mar se abriu, foram tantos sinais, que a Bíblia chega a dizer, nunca mais se levantou. Então, depois desse período, não que Deus não fez milagre, claro que fez, e faz, e continua fazendo, mas no tocante, do modo que ele fez, não, isso é claro na Bíblia. Depois de Deus se revelar muitas vezes teofanicamente, há um segundo modo, que nós falamos que são revelações, através agora de profecias, sonhos, visões. Olha, por exemplo, abre lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Vamos ler Jeremias, capítulo de número 1, o verso número 7 em diante. Você tem aqui claramente como que Deus se comunica com o homem através dos profetas, através de sonhos e visões. Eles traziam a revelação de Deus, eles registravam essa revelação de Deus. Lembra que aqueles primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Deus se revelou, Moisés foi escrevendo os livros. Você tem os 5 livros, a Torá, o início de toda a revelação escrita de Deus, nas mãos de Moisés, né? Alguns discutem que Jó pode ser mais antigo, mas dentro desse nosso processo aqui, fica interessante a gente ver dessa maneira. Olha o que diz lá em Jeremias, o livro do profeta Jeremias. Mas o Senhor me disse para Jeremias, não digas, Jeremias, capítulo 1, verso 7. Isso, está aí? Mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Uma outra maneira de Deus revelar ao homem. Deus tem que trazer um recado para nós. Ele não precisa mais de terremoto, abrir mar, né? Aparecer como um fogo na sarça. Ele começa a surgirem os profetas. Ele coloca na boca do profeta o recado dele para as pessoas. Deus se revelando a nós. E percebe aí? Olha que coisa interessante. Eu ponho na tua boca as minhas palavras. Você tem várias outras passagens, não precisa abrir, mas por exemplo, para o profeta Ezequiel, ele vai dizer assim, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Ele está falando lá do povo de Israel,
mas o fato é Deus usando os profetas. Deus mandava o recado através de profetas. Você tem lá o livro do profeta Daniel, vale a pena a gente abrir aí. Profeta Daniel, abra sua Bíblia aí, capítulo 7, verso 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Olha o que diz aí. Mais uma vez. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Modo de Deus revelar. Sonhos, visões, profecias, ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Deus trazendo uma mensagem, um recado. Ele recebe a revelação, logo, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, como que esses profetas faziam? Deus aparecia para eles em sonhos e visões, eles recebiam a revelação e rapidamente eles sentavam e escreviam aquilo. É Deus, é a palavra de Deus está sendo formada, gente. A palavra de Deus está sendo escrita para chegar até nós. Deus tinha um propósito. Então, nós estamos vendo claramente aqui que Deus muda, sim, a sua maneira de se revelar. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nós estamos vendo aqui. Mas esse processo é progressivo, Deus quer chegar em algum lugar. Aí você tem, mesmo no Novo Testamento, passagens em que há ainda sonhos, visões, os próprios apóstolos receberam muita revelação, eles estavam lançando os fundamentos da igreja. Então, esse processo continua. Só que olha que coisa interessante. Você tem de Malaquias a Mateus um período de 400 anos. Nós chamamos 400 anos de silêncio. Você vai observar o seguinte: durante a história da revelação, sempre que Deus traz grandes revelações, elas devem ser acompanhadas de grandes sinais, prodígios e maravilhas. Você vai ver isso, faz parte. Então, por exemplo, quando um profeta tinha que falar alguma coisa, ele não chegava do nada para a pessoa, para assim, olha, hoje de manhã eu estive com Deus, ele apareceu para mim lá em casa, nós conversamos bastante, ele me deu muitas orientações, agora eu vou passar para você. Não era uma coisa que acontecia assim. Ele tinha que ter uma coisa chamada credenciais, para comprovar que o que ele estava falando vinha de Deus mesmo. Ele tinha que ter sinais. O próprio Moisés, quando ele foi chamado para retrazer a mensagem, a revelação, ser o libertador do povo de Israel, ele falou assim: mas como que eu vou chegar lá? Eles não vão acreditar em mim. Aí Deus falou assim: fique tranquilo, jogue seu cajado no chão. E na hora houve um sinal ali. E aí Deus falou assim: esses sinais, eles vão te acompanhar. Coloca a sua mão aqui. Ele colocou dentro da sua roupa. Ele tirou, estava com lepra. Coloca de novo, estava sem lepra. Fica tranquilo, eu sei que você precisa disso. E conforme ele ia trazendo a palavra de Deus, ele ia trazendo sinais, revelações, sempre foi assim. E você tem várias passagens na Bíblia que mostram isso. O próprio apóstolo Paulo, ele necessitou de credenciais. Eu acho muito interessante, tem uma passagem que ele, por exemplo, quando ele escreve à igreja de Corinto, era uma igreja muito complicada. Ele precisou lembrar: se vocês viram as minhas credenciais, que foram apresentadas perante vocês. Então você vai observar muitas passagens na Bíblia em que os próprios apóstolos precisavam de credenciais para comprovar o que eles estavam falando ali. Vamos continuar um pouquinho aqui. Lá em Mateus capítulo 1, verso 20, você tem ainda sonhos e visões. Olha lá. Abre lá, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo 1. No verso 20. Você tem aqui José, querendo entender o que está acontecendo, que a mulher dele apareceu grávida, antes deles desposarem.
se unir em matrimônio, eles estavam aguardando. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então aqui é sonho, Deus ainda se revelando, mandou um anjo agora, Deus se comunicando ainda através de sonhos, mas todo o Antigo Testamento já estava escrito, gente. Nós temos a metade da Bíblia aqui, mais da metade da Bíblia, todo o Antigo Testamento escrito, revelado. Deus ainda apareceu em sonhos, vai continuar aparecendo para os apóstolos, os evangelhos estão sendo escritos pelos 4 evangelistas, até que finalmente, meus irmãos, o texto lá em Hebreus, ele lembra o seguinte, que tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é, então, na história da revelação, Jesus é o topo. Na revelação progressiva, ele é o máximo dessa revelação. Ele é o topo, a própria encarnação de Deus. Tem outra maneira mais clara de Deus se revelar a nós do que ele se tornar um de nós. Ele desceu aqui e se fez homem. Então lá mesmo na carta aos Hebreus, chega no verso 3, fala assim, que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Eu vou pedir para você abrir o Evangelho de João capítulo 14, o que diz lá em João 14? Olha que interessante. Eu vou pedir o pessoal diminuir um pouquinho o ar-condicionado, se for possível, que olha, até eu estou ficando sem voz aqui, viu? Eu estou vendo o pessoal tremer de frio aqui, ó. Só diminuir a velocidade que já fica agradável. João 14, verso 8, aquela passagem que Filipe, parece que ele não estava entendendo. Filipe chega para Jesus e fala assim, ó, só mais uma revelaçãozinha, mostra o Pai que nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai, João 14, 8, e isso nos basta, nos satisfaz, nós vamos ficar tranquilos. Eles queriam mais revelação. Nessa história da revelação progressiva, depois lá no fim, alguém vai chegar para, mostra o Pai. Olha o que Jesus responde, Filipe, verso 9, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? O Deus encarnado, Deus se revelando ao homem, Deus se comunicando com a gente. É o próprio Deus que andou aqui. O evangelista João chega a dizer que o verbo se fez carne. Essa revelação, tá? Ela se encarnou. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está lá em Colossenses 2,9. E a Bíblia, então, o que nós entendemos disso aqui, meus queridos, é o seguinte, que Jesus é o topo dessa revelação. A Bíblia veio sendo formada, Deus se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, sinais, prodígios, fogo, terremoto, abrir a mar, e foi depois sonhos, profecias, visões, a Bíblia sendo escrita, Moisés, os profetas, o rei Davi tem muita coisa também, os salmos, Deus se revelando, e a história sendo construída, fecha o Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, de repente vem de novo nosso Senhor Jesus, muitos sinais e prodígios, naquele momento que ele cura, por exemplo, a cura do paralítico Cafarnaum, em que ele desceu assim numa maca na frente de Jesus, Jesus olhou para ele assim, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ninguém acreditou que ele tinha poder para isso. Aí falou assim, ó, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, vou fazer um sinal agora, ó, mais ou menos isso, levanta e anda. Ele vai dizer, o que é mais fácil de dizer, teu pecado está perdoado, ou para um paralítico, levanta e anda? Então, para vocês saibam, levanta e anda. E essa foi a grande questão na época, os fariseus, os religiosos, falaram, mas só Deus pode perdoar pecado. O detalhe que era Deus, né? O detalhe que era Deus que estava ali, que podia falar, perdoar são os seus pecados, e ninguém entendeu esse negócio, mas só Deus pode. Só que era Deus encarnado. Deus pode dizer, eu perdoo seus pecados. E ele fez isso para o paralítico. É Deus se revelando. Os sinais acompanhavam Jesus. Os 4 evangelhos, você tem constantemente ele fazendo sinais, cumprindo as profecias e tudo mais.
Terminou os 4 evangelhos. Jesus então morre, ressuscita, vai para o céu, o Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2, a igreja se espalha pela terra, os apóstolos agora então começam a escrever as cartas, explicando os evangelhos. Você não tem nenhuma grande novidade depois de Jesus, porque tudo que tinha Jesus, o que tem depois são detalhamentos, são explicações. Jesus vai falar do fim dos tempos, do princípio das dores. Apocalipse fala do fim de muitas coisas também, é um livro de profecia e de revelação. Aí você tem todas as cartas e o livro de Apocalipse e fecha a Bíblia, o que nós chamamos do cânon bíblico, os 66 livros da Bíblia, a Escritura Sagrada. E aí então, nesse processo de revelação, meus queridos, nós temos aqui a teofania, profecia, sonhos e visões. Nós temos a encarnação de Jesus Cristo, a formação da Sagrada Escritura, está aqui. Tudo que o homem precisa saber de Deus foi escrito ao longo da história, milhares de anos, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias não falou pelo Filho. Jesus então é o topo dessa revelação, toda a vida dele é registrada, as cartas, fecha com o livro de Apocalipse, e assim você tem o cânon bíblico, o fechamento do cânon bíblico, ele que é a revelação, o próprio verbo encarnado. Jesus é Deus. Aqui, meus queridos, João 1, verso 1 e 14 eu já li para vocês. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, com a glória do unigênito do Pai. Colossenses capítulo 2, já vimos também nele, e Jesus habita toda a plenitude da divindade. João 14, a gente acabou de ler, quem vê a mim, vê o Pai. Aí aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, essa divindade de Jesus, o próprio nome, sabe esse nome aqui, Yahvé, ou Jeová, Yehová, ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Porque no hebraico acontece uma coisa interessante, o Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico. Eu vou pedir para você abrir lá em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 a 15. Êxodo capítulo 3, verso 13 a 15. Nós vamos conhecer um pouquinho o nome de Deus, esse nome de Deus, para fecharmos aqui esse ponto e falarmos um pouco sobre a Sagrada Escritura. Aqui, meu querido, olha que coisa interessante. Quando Deus está se revelando a Moisés, lá atrás, Êxodo 3, 13, diz assim: e disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. O eu sou aqui, tá? É na verdade, a palavra ser, é o verbo ser no hebraico. Ser, estar, tornar-se. E essa palavra em hebraico aqui, ó, é o nome de Deus mais temido. Tanto que os judeus, quando eles liam, e até hoje, se você for numa sinagoga lá em São Paulo, tem, eles estavam lá com a Bíblia hebraica aberta, quando eles estão lendo o texto sagrado, eles leem recitando assim, quando chega em Jeová, eles não falam Jeová, eles não têm nem coragem de pronunciar, porque sabe os 10 mandamentos, sei lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, esse nome, eles têm tanto medo, identificando aqui com Yahvé, de usar ele em vão, que eles nem falam esse nome. E o que acabou acontecendo? Eles iam lendo assim, quando chegava Jeová, eles falavam Adonai. Adonai é Senhor. Adonai. A Bíblia foi traduzida depois para outras línguas. Por exemplo, quando foi traduzido do hebraico para o grego, você tem
o Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, é uma Bíblia escrita traduzida por 70 anciões. Quando chegou lá na palavra Jeová, eles colocaram no grego a palavra Senhor em grego, Kyrios. Quando foi traduzido para o latim, Dominus. Quando foi traduzido para o português, Senhor. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra Senhor, letra maiúscula, na verdade é Jeová, está lá. Isso foi sendo mantido. Um judeu até hoje, ele não lê esse nome em voz. Não é pecado a gente falar Jeová e Yahvé. Essa é uma tradição dele, só para vocês entenderem. Então, se você abrir a sua Bíblia aí, ó, nessa passagem que eu acabei de ler, verso 15. O Senhor, o Deus de vossos pais, está vendo o Senhor, está a letra maiúscula? É Jeová aí. Se você for lá na língua original que foi escrita, tá? Yahvé, Jeová, Yehová. Por que tem várias traduções? Porque nós não sabemos exatamente qual é. Sabe por quê? Também tem outro detalhe. A língua hebraica, ela não tem vogal escrita. Ela não tem vogal. Você está vendo aqueles pontinhos, um T pequenininho, 2 pontinhos lá em cima? Aquilo ali é o seguinte, um grupo chamado Massoretas, eles pegaram todo o Antigo Testamento e eles colocaram esses sinais, são chamados sinais massoréticos, porque o judeu, quando ele olha aquelas letras maiores lá em cima, e ele lê de trás para frente também, detalhe, né? Uma língua oriental, ele já sabe quando usar a vogal. Então não tem a vogal como no português, né? Então, por exemplo, na palavra português, panela, A, E, A, tira o A e A, fica PNL. O judeu, ele vê o PNL, mas ele fala panela. Ele sabe o que está lá. Por tradição oral, eles vão passando as palavras. Só que como eles não pronunciavam o nome de Deus, ninguém sabe como que era a pronúncia, porque ela se perdeu na história. Então, esses massoretas colocaram a provável pronúncia, tá? Então você tem Yehová. Então você tem o 2 pontinhos, o T, A, são sinais. Eles criaram um sinal que simboliza uma vogal, e todo o Antigo Testamento que a gente tem acesso hoje, tem esses sinais. Então a gente consegue ler, no seminário a gente lia por causa desses sinais, a gente tinha que aprender os sinais massoretas, mas não tem. Então se perdeu com o tempo. Por isso que ninguém sabe se é Jeová, se é Yahvé, se é Yehová, ninguém sabe. O que importa é que é o nome de Deus. E, na verdade, é o verbo ser. Quando Moisés disse assim para Deus, quando perguntaram o teu nome, Deus disse assim, eu sou. Ele é o que é. Na verdade, Deus tem um nome. Ele tem alguns nomes que revelam os atributos de Deus, mas com um propósito diferente do nosso. Nós somos seres semelhantes uns aos outros. Nós precisamos de nomes para nos diferenciar uns dos outros. Está entendendo? Mas Deus não tem ninguém igual a Ele. Ele não precisa de nome com esse propósito. Os nomes revelam os atributos de Deus. Você tem Jeová Jireh, Jeová isso, Jeová aquilo, mas sempre você tem o Yahvé, o Yehová, o Jeová. É o grande nome de Deus. Ele é o que Ele é. É o verbo ser, o eu sou. Na verdade, quando Jesus foi questionado lá em João capítulo 8, vou pedir para vocês abrirem, Evangelho segundo João capítulo 8, olha lá, verso 56, abre lá. Jesus dizendo, no verso 56, olha que interessante, Evangelho de João, capítulo 8, verso 56 e diante. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aí perguntaram para Jesus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí a resposta de Jesus, verso 58, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, o que ele está falando aí? Eu sou. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou. O que você está entendendo desse eu sou aí? O que Jesus está querendo dizer com esse eu sou? Você lembra quando Moisés chegou para Deus e falou assim, quando me perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer? Você diz que eu sou. É o Yahvé, é o verbo ser.
Quando os judeus perguntaram, mas você tem nem 50 anos e está falando de Abraão aí? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, o que ele está dizendo aqui para esse pessoal? Que ele é o Deus encarnado, o Yahvé, o Yehová, o Jeová. Deus que se fez carne. Será que o pessoal entendeu isso? Termina de ler aí o verso 59. Então, pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou no céu do templo. Por que pegaram em pedra? Porque entenderam muito bem o que ele estava querendo dizer. Você está dizendo que você é Deus? Vamos apedrejar esse homem aí, porque ele é louco. É o próprio Deus encarnado, eles não estavam entendendo, evidentemente. Jesus é Deus, o Deus encarnado, o topo de toda a revelação. Estou há tanto tempo convosco, ele falou para Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. De vez em quando ele deixava escapar, eu sou e coisas mais. E ele vem para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai senão por Ele. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, o homem. A segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus é o Verbo encarnado. Agora, meus queridos, nós temos a formação dessa Escritura. Como que ela se formou? Você tem aí inspiração. O que nós temos aqui de inspiração? Acho que eu pulei aqui, peraí. Vamos abrir lá, olha. Pode acompanhar no telão, se você quiser abrir na sua Bíblia, tanto faz. Você tem aí, olha, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspiração de Deus. Veio entre nós pelos profetas, por tudo aquilo que a gente já acompanhou, fechou aqui a Bíblia e nós temos acesso à palavra de Deus. 2 Pedro 1,20 diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos, levados, impelidos pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus, que é para a nossa salvação, é a revelação de Deus, a fé vem pelo ouvir, é pelo conhecimento das Escrituras que nós somos salvos. Isso aqui é para mostrar autoridade, porque todos os outros estudos que, principalmente o pessoal que está novo aí, que nós fizemos, não é baseado nas minhas ideias, não é porque a minha igreja disse, é porque está na palavra de Deus. Essa é a base. Então a nossa fé é baseada na Bíblia, na palavra dele, não é ideia minha. Isso aí é uma coisa importantíssima a gente ter em mente, né? E essa Escritura é que nos traz a salvação. Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Em Efésios 1,13, olha o que ele diz: em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, é Paulo falando de Jesus, né? O evangelho da salvação, tendo nele crido em Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Mas como? Pelo ouvir da palavra da verdade. O Espírito de Deus, ele age através dessa palavra e ele fala ao nosso coração. Essa é a revelação de Deus para nós, o meio de salvação. A salvação está aqui, a fé vem pelo ouvir. Examinar as Escrituras, o próprio Jesus disse em João 5,39, porque nelas você vai encontrar a vida eterna. Não é numa igreja, não é numa pessoa, não é num rito que nós vamos fazer, não, é na palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação eterna de Deus. E essa Bíblia aqui que nós temos em mãos, ela é formada por 66 livros. Nós temos o que nós chamamos de cânon. Cânon, uma palavrinha, é uma palavra grega. Eu não preciso ficar ensinando, você não precisa aprender grego e hebraico para conhecer a Deus e a palavra de Deus. Só que é uma palavra que já é traduzida para o português. Você tem ela em grego ali, olha como que ela é escrita, né? E a palavra cânon significa medida, norma, padrão, lista estabelecida. Então quando a gente fala assim, o cânon da Bíblia é a lista de livros, porque na verdade isso aqui não é um livro, isso aqui é uma biblioteca com milhares de livros, aqui você tem, né, 66, e que forma a Bíblia Sagrada. Você tem uma passagem, por exemplo, lá em Gálatas 6,16, que ele usa essa palavra grega, em outro contexto, evidentemente,
todos quantos andarem em conformidade com esta regra, com esse cânon, né, com esse padrão, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, olha que interessante. Nos textos hebraicos do Antigo Testamento, os livros estavam organizados em uma sequência diferente do que está na nossa Bíblia hoje. A nossa Bíblia ela foi influenciada por uma tradução, tá, chamada Septuaginta, LXX, está vendo aí, 70? Uma tradução do texto do Antigo Testamento para a língua grega. Foi feita por 70 anciãos, por volta do ano 200 a.C. Mas, originalmente, a Bíblia, na época de Jesus, o Antigo Testamento, a organização dos livros, ela era diferente. Ela é dividida assim, em 3 partes. A lei, profetas e salmos. 3 grupos de livros. Você tinha lei, em que você tinha os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Aí você tinha os profetas, Josué, Juiz, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores. E os escritos, que a gente chama, que é o terceiro grupo, né? Ou livros poéticos, começava com salmos, provérbios, Jó, cânticos e os restantes. Você praticamente tem aqui toda a Bíblia do Antigo Testamento, dividida em 3 partes, lei, profeta e salmos. Olha em Lucas 24, 44, Jesus falando, olha que interessante, abre na sua Bíblia aí, se quiser acompanhar no telão, ele diz assim, olha, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo? Que toda a Bíblia do Antigo Testamento, inspirada por Deus, fala de quem? Fala dele. Está escrito de mim lá, da vinda dele, da vinda do Messias e tudo mais. Por quê? Nós estamos falando da revelação progressiva, Deus se revelando ao homem, lei, profeta e salmos. E era assim a divisão da Bíblia no Antigo Testamento. Hoje ela está dividida de maneira diferente, mas não muda nada, a Bíblia é a mesma, é só organização. Agora, como que essa Bíblia chegou até nós? Algumas coisas interessantes aqui para a gente ter. Então, guarde esse Lucas 24, 44, que ela é interessante. São as 3 divisões da Bíblia, lei, profeta e salmos. É como o Antigo Testamento era dividido. Toda a Bíblia no Antigo Testamento falava dele. Aí formou o novo, aquilo que eu já falei, os 66 livros, fecha o cânon bíblico, sempre foi aceito para o povo do Antigo Testamento, apenas esses 39 do Antigo e 27 do Novo. Depois nós vamos falar o que é livro apócrifo e eu vou entregar um material para vocês. Como que esses manuscritos chegaram até nós? Essa história de papiro e pergaminho. Você sabe que no passado, papiro, aquela planta que dá lá na beira do rio Nilo, no Egito, os documentos, as leis, os livros eram feitos de papiro, durante um período da história, né? Só que aconteceu um detalhe, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre isso, e eu quero fechar com essa questão arqueológica, de descobertas e a preservação da Bíblia, até os dias de hoje. Depois tem um vídeo que quem quiser está lá no meu blog, ele é muito interessante, ele vai contar de maneira até mais detalhada, com imagens, com detalhes tremendos, a formação da Bíblia. Vai falar exatamente o que eu falei aqui, da revelação geral, revelação pessoal, como se formou a Bíblia. É só entrar no meu blog e procurar lá, você vai ver esse vídeo, que vale a pena assistir, com detalhes extraordinários da preservação da Bíblia. Mas o que aconteceu é o seguinte, por exemplo, a Escritura, você tem registros dela, o livro de Isaías, por exemplo, esse livro aqui, ele tem 7 metros, é um rolo de pergaminho. Isso foi preservado, é exatamente a Bíblia que você tem na sua mão, gente. Isso aqui foi escrito antes de Jesus, tá? Antes de Jesus. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. O que aconteceu é o seguinte, antigamente a Bíblia era escrita em papiro, né, que crescia às margens do rio Nilo, num tipo de um lodo. Interessante que o Jó, ele chega a dizer que o papiro, ele cresce no lodo. Olha, Jó 8:11 fala assim, pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? É um outro contexto que ele está falando lá, mas o papiro, ele precisava... Então, quem dominava o comércio era o Egito. E o que aconteceu?
num determinado período, no ano 200 mais ou menos antes de Cristo, olha que coisa interessante, Ptolomeu Epifanes, ele decretou um embargo da exportação do papiro produzido no Egito. Ele queria, acho que, fazer uma grande biblioteca e falou assim: ninguém vai mais vender papiro, eu quero todo o papiro produzido no Egito. Isso foi um rolo, porque todo mundo precisava, até que o rei de Pérgamo reuniu todos os seus súditos e falou: vocês têm que achar um outro jeito de escrever, porque eu não aguento esse negócio de ficar comprando papiro lá do Egito, e aí ele embarga, o negócio complica. E aí eles começaram a pesquisar e descobriram um modo de registrar um tipo de um papel que eles faziam com o quê? Com peles de animais, cabra, ovelha, novos assim, novilhos, tirava a pele do animal, fazia um tratamento, costurava, e aí é o que nós chamamos de pergaminho. Foi o rei de Pérgamo que desenvolveu essa técnica, por isso que chama pergaminho. Mas foi muito melhor, gente, porque isso tem uma durabilidade maior, você encontra em tudo quanto é lugar. Isso foi uma revolução. Isso aqui foi a descoberta da internet no 2 séculos antes de Cristo, gente. Isso aqui foi uma coisa que revolucionou a humanidade, porque todo mundo teve acesso, podia produzir, antes não precisava de papiro lá no Egito. Qualquer um que já tinha uma ovelha lá, pegava, produzia. E aí foi produzido o que nós chamamos de pergaminho. Você tem então muito material. Ele era em rolo, tá vendo o jeito que ele fica enrolado assim? No período dos cristãos é que ele começou a ser organizado de maneira diferente. Eles cortaram e registraram de maneira diferente. Basicamente cortaram e costuraram a lateral. É o típico livro ocidental, que nós chamamos de códice. Toda vez que ele tem esse formato aí, tá vendo? Um bloco de papel, é o códice. Você tem, por exemplo, cópias da Bíblia inteira, né? Porque no ano 331 depois de Cristo, o imperador Constantino ordenou a elaboração de 50 cópias da Bíblia. Eu quero 50 em formatinho assim, ó, igual esse aqui, entendeu? É o códice. Você tem ainda 2 exemplares, um chamado Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. Conforme o local que ele está, foi encontrado tal, é o nome que se dá. Você tem depois, bem mais lá para frente, a Bíblia de Gutenberg, né? Gutenberg, no século XVI, que promoveu até a Reforma Protestante. O que ele fez? Ele criou a tal da primeira Bíblia impressa, em agosto de 1456, um acontecimento que revolucionou o mundo, a primeira Bíblia impressa. Você tem então os livros sendo impressos. Gutenberg criou esse modelo, né, de você poder imprimir, fazer várias cópias. Isso foi uma revolução. É também conhecida como Bíblia de Mazarim ou Bíblia de 42 linhas. Perdia-se então a função dos copistas, porque isso eram feito cópias. Era tão, para você ter uma ideia, os judeus, o povo antigo, eles tinham um cuidado tão grande. Eu tenho a Bíblia em hebraico, e é aquele formato de letras quadradas. O que acontecia? Conforme eles iam escrevendo um livro, quando eles terminavam esse livro, eles tinham um jeito de contar, eles recontavam todas as letras. Se passasse uma letra, eles rasgavam aquilo. Era um cuidado na preservação tremendo. Quando eles chegavam no nome Jeová, por exemplo, eles não tinham nem coragem de usar a mesma pena. Eles trocavam uma pena especial, lavavam as mãos. Era uma coisa assim. Mas Deus usou isso tudo para preservar a Bíblia. E como é que eu vou acreditar que esse negócio aqui é a palavra de Deus? Mas era um negócio que o camarada morria por causa disso, entendeu? E era um cuidado, um negócio, um temor, para a Bíblia chegar na nossa mão hoje, para ver o valor, como Deus trabalhou ao longo da história. Isso é tremendo, isso é extraordinário, né? Então você tem aqui Gutenberg, foi uma revolução. Outro dia eu estava vendo sobre a história de Gutenberg, impressionante, né? Porque ele morreu pobre, porque ele não patenteou esse negócio não. Ele tinha ideia desde criança, ele já trabalhava com o pai dele, ele bolava algumas coisas, sabe? E quando ele desenvolveu isso, ele não tinha dinheiro. E a pessoa que tinha dinheiro e patrocinou, depois tirou ele da jogada, ele morreu pobre, desenganado. E, na verdade, o cara ficou milionário, porque todas as capitais do mundo tinham dezenas dessas prensas que foram inventadas por Gutenberg. E o cara ficou milionário. Na verdade, não foi ele que levou. Depois, na história, detectou que o nome dele está aí, né? Mas é interessante a gente observar isso aí. Você tem a Bíblia nossa em português, que na verdade é muito antiga essa Bíblia, gente. Foi João Ferreira de Almeida, é uma das traduções mais comuns, se você abrir Bíblia, tradução de João Ferreira de Almeida, né?
E ele nasceu em Portugal, começou a traduzir a Bíblia para o português aos 16 anos de idade, e antes de falecer, em 1691, conseguiu traduzir todo o Novo Testamento, parte do Antigo, até o último capítulo de Ezequiel. Quem terminou, na verdade, foi um pastor holandês, Jacob Zacher. E ainda hoje, no Museu Britânico de Londres, há um exemplar do Novo Testamento, publicado em 1681 por João Ferreira de Almeida, lá no Museu de Londres. Se um dia alguém for passear lá, vai ver esse modelo, né? Aí conta a história de João Ferreira de Almeida, depois a gente pode pesquisar com calma. Eu quero fechar só com essa questão arqueológica, porque eu não quero voltar mais nessa questão da Sagrada Escritura, e acabou aqui, últimos slides para a gente fechar. Só uma curiosidade aqui, para você ver que coisa linda e extraordinária, como Deus faz as coisas, gente. Né? Já acabou, já deu o último sinal? Vai dar o último agora, né? Já estamos terminando. Olha que coisa linda, gente. Como é que Deus preserva, né? Aconteceu uma coisa assim interessante. Acompanhar aqui com vocês. Tem muita descoberta arqueológica, mas a maior, a mais importante, se deu em 1947, quando foram encontrados os famosos manuscritos, pergaminhos do Mar Morto. Em 1947, um jovem de 15 anos, tá, chamado Muhammad, que fazia parte de uma tribo semi-beduína, dos Tamiré, aquela tribo nômade que vive ali na região ainda da Palestina, aquela região. Ele cuidava pastoreava o rebanho de seu pai, no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, perdeu uma das suas cabras lá e saiu à procura dela. E andando pelas montanhas, ele viu, tá vendo lá em cima da montanha uma caverninha, ele achou aquele negócio interessante, curioso, moleque, 15 anos, o que é aquilo, né? E ele foi lá e a história conta que ele jogou pedra e viu um barulho estranho, subiu, depois ele ficou com medo de entrar, chamou um primo dele, aí o primo dele reuniu, subiram lá e viram vasos, muitos vasos. Abriram os vasos, será que é tesouro? Ficamos ricos, não era. Eram couros enrolados, bem lacrados, protegidos. Eles abriram aquele monte de couro lá, escrito um monte de coisa que eles não entendiam nada. Falaram, vou fazer isso aqui. Aí um deles falou assim, vamos vender lá para o sapateiro lá, que ele trabalha com couro, acho que ele vai fazer um bom serviço com esse negócio aqui. Olha a coisa, que loucura que eu vou fazer, né? E levaram para o sapateiro. Mas ele era membro da igreja sírio-ortodoxa, esse sapateiro. E isso foi parar nas mãos do arcebispo do mosteiro São Marcos, que fica lá naquela região. E o arcebispo falou, esse negócio é precioso, vale muito. E ele falou assim, eu vou lá nos Estados Unidos tentar vender esse negócio aqui. E ele levou clandestinamente para os Estados Unidos, aquele monte de rolo, eram muitos, né? Ele enrolou aquilo e levou, tentou vender em umas universidades, pesquisa, ninguém deu bola. Ele anunciou no Wall Street Journal. E aí, estava passando por lá, um chefe de Estado-Maior do exército israelense, viu aquilo e comprou $250 mil. $250 mil, uns rolos que eles acharam lá. Na verdade, foi a maior descoberta arqueológica de toda a história. Por quê? O que eram isso? Depois que foram descobrir, voltaram nas tais das cavernas lá, na região do Mar Morto. E foram dezenas de cavernas. Na verdade, são 275 grutas e fendas que encontraram, tá? Foi uma comunidade. As cavernas são chamadas cavernas de Qumran. Eram judeus que viviam na época de Jesus, mas existiam já desde antes. Só que eles se separaram da comunidade de Israel porque eles se achavam mais puros e achavam que o povo de Israel estava contaminado, e estava mesmo, né? E eles se separavam de toda aquela loucura, aquela política, aquela sujeira, e eles foram viver no deserto, em cavernas. Eles viviam em cavernas. Encontraram depois os locais que eles tomavam os banhos, os locais que eles faziam as cópias. Eles tinham uma vida dedicada a Deus, um mosteiro. E ali eles copiavam a Bíblia, viviam de orações, de leitura da palavra. E quando Roma foi destruir Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, eles falaram assim, eles vão chegar aqui, vão destruir tudo, vão acabar com a gente. E de fato, os romanos acabaram com os judeus. E o que eles fizeram? Eles pegaram tudo que eles tinham e esconderam nessas grutas. Isso no ano 70 depois de Cristo. Mas o material produzido antecedia, séculos antes, eram livros e cópias que eles vinham trabalhando, aquele grupo escondido lá.
E aí eles ficaram espalhados por essas cavernas, e aí foi descoberto por aquela criança. Eram centenas. Depois choveu arqueólogo por lá, aquela coisa extraordinária. Todo esse material, depois de posse agora dos judeus, eles criaram um museu da Bíblia em Israel. Se um dia você for lá em Israel, existe um museu da Bíblia, e essas porções da Bíblia, livros inteiros, estão lá expostos. Há pouco tempo eles estiveram em São Paulo. Quando eu estava me formando, em 2004, eles tiveram uma exposição na Pinacoteca do Estado. E eu estive lá pessoalmente. Eles tinham esses vasos, eles tinham porções da Bíblia, e fizeram essa exposição. Foi a primeira vez que ela veio para o Brasil. Eu estive lá, foi a maior descoberta. Então tem aí, olha, mais sobre essas cavernas, isso que eu já expliquei para vocês. O local exato, olha, Jerusalém, Qumran, que era onde o grupo vivia. Uma foto mais de perto de uma das grutas, de dentro dessas grutas, fotos. E aí, ó, vários manuscritos, como que era o vaso, como que era preservado esse material. E essa Bíblia aí é o livro de Isaías, exatamente o mesmo livro que nós temos posse hoje. É o livro do profeta Isaías. Então você tem várias porções aqui, agora já são papiros, exemplos, só para você ver alguns exemplos aí de papiros, tá? E para você ter esse conhecimento aí que é interessante. Eu fecho aqui, gente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Isso é maravilhoso, isso mostra para a gente como que a Bíblia chegou até nós, que coisa extraordinária. Eu vou deixar para vocês aqui, por que algumas, está bem explicadinho, eu não vou detalhar aqui, depois você pode fazer perguntas com calma. Por que algumas Bíblias têm mais livros do que outras, tá? Esse material explica exatamente o que são esses livros, como surgiram, como chegaram até nós. É importantíssimo, são os livros apócrifos, tá? Eu não vou querer voltar nesse assunto, depois eu vou entregar para quem já tem, tudo bem, quem ainda não tem, eu organizei esse material aqui para você entender isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, gente? Como que a Bíblia chegou para nós, gente? Olha que coisa linda, né? Tá aí, ó, coisa maravilhosa, 1947. Esse período existia o que nós chamávamos de alta crítica, década de 40, 50, 60, até hoje ainda existe, né? As pessoas questionando a Bíblia, muitos teólogos, estudiosos, incrédulos, na Europa, nos Estados Unidos, questionando a Bíblia, se é verdadeiro ou não. O livro de Isaías, então, foi um dos livros mais destruídos. Chegavam a chamar de Deutero-Isaías, diziam que isso aí foi escrito por um monte de gente, que não existia um livro inteiro. Essa descoberta foi como uma bomba, né? Porque fez o pessoal, puxa, olha que coisa, a Bíblia preservada, que coisa extraordinária, está aí a Bíblia todinha. Maravilha, né, gente? Podemos encerrar com uma oração essa parte? Tudo bem? Tudo isso, gente, para você ter a Bíblia na sua mão, na sua casa. Quando você olhar para ela na sua casa e falar assim, olha, é Deus ali, ó, querendo falar comigo. E preservou ao longo de milhares de anos. Pessoas que deram a vida. Foi uma loucura para esse negócio chegar até nós. Não sei como, foi um milagre. E nós estamos num país livre. Nós vamos andar com a Bíblia na mão. E não ser queimado vivo, né? Depois você entra lá no meu blog, eu coloquei, do domingo passado, eu falei do vídeo, depois eu coloquei o vídeo lá no meu blog, completo, não sei se alguém teve coragem de assistir. Alguém assistiu as cenas lá? Não teve coragem, né? Não aguentou. Você vai ver o que as pessoas sofrem para ter acesso a isso, gente. Sabe, existe casos assim que são pedacinhos da Bíblia que são entregues para cada um e eles vão trocando entre si para poder ler. É uma coisa, e a gente tem ela inteira, não lê. É Deus, gente, falando com a gente, né? Coisa linda, né? Vamos encerrar com uma oração? Agradecendo a Deus, como que Ele veio se revelando ao homem, como que Ele preservou tudo isso para nós. Isso é algo extraordinário, né? Ó Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a Tua revelação, Senhor. O Senhor se revela a nós através das coisas criadas, de maneira geral, mas pessoalmente, para cada um de nós, para cada coração aqui, o Senhor se revela através da Tua palavra, Senhor, que foi, ó Deus, sendo transferida através dos profetas, durante a história, Senhor, foi registrada, preservada, Senhor, traduzida e entregue nas nossas mãos, Senhor, como um presente, o maior presente do homem, ó Pai, está de fácil acesso. Através dela temos a salvação eterna das nossas almas, temos a consolação para os dias presentes, temos luz, sabedoria, entendimento, paz, temos tudo, Senhor. A Tua palavra é suficiente
Tenha misericórdia, Senhor. Perdoa porque muitas vezes não valorizamos, não honramos, não conhecemos. E às vezes conhecemos e não obedecemos, Senhor. Desobedecemos. Nós pedimos perdão, Senhor. Agradecemos por ela. E faz de nós, então, filhos mais sedentos, Senhor, por este alimento. Porque, como diz na Tua palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. É o nosso alimento espiritual. E pedimos a Tua bênção, ó Pai, para o Teu povo, para valorizarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.